Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos. Estamos, desde domingo último, vendo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9. Romanos 9, e hoje nós vamos ver do 6 ao 18. Domingo passado vimos os 5 primeiros versículos, e hoje vamos ver do 6 ao 18. Hoje temos um pouco menos de pessoas que estão de férias, gozaram seus últimos dias de férias, mas a igreja está mais bonita, não estão a perceber? Tem uma flor especial aqui à frente, uma florzinha branca, não é? Minha querida mãe está aqui conosco hoje e nosso coração se alegra bastante pela presença dela aqui hoje conosco, né? Seja muito bem-vinda. Então, Romanos 9, de 6 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Vamos ter mais um momento de oração. Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo momento de louvor, de oração, pelo momento das ofertas. Somos gratos a todas as coisas, ó Pai, porque sabemos que tudo vem do Senhor. Neste momento queremos Te pedir a vossa orientação para a ministração da palavra, Senhor. Usa o Teu servo e que a Tua palavra fale ao coração de todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, como eu disse, no último domingo nós iniciamos o capítulo 9 da mensagem de Paulo aos Romanos e mostramos como Paulo, em seu maior amor, diz que poderia inclusive perder a salvação se isso fosse possível, se por isto os seus irmãos da nação de Israel pudessem vir a crer em Cristo o Salvador. Ele disse que trocaria a sua salvação, ele se daria como anátema, maldito, amaldiçoado, se isso fosse possível. Sabemos que não é possível, mas Paulo está a expressar a sua preocupação para com a nação de Israel. Ou seja, nós falamos também que mesmo Israel tendo recebido 8 privilégios que foram estudados no domingo passado, eles haviam ignorado esses privilégios ao voltarem suas costas para Jesus, inclusive crucificando. Ou seja, apesar destas bênçãos, Israel fracassou. Então, lembre-se que Paulo está aqui a usar uma figura de linguagem, né, que ele faz uma colocação e ele mesmo formula a pergunta, porque ele sabe que já vão fazer perguntas. Então, se ele diz que por causa desta questão é como se Israel havia fracassado, então alguém poderia: mas como? Quer dizer que a palavra do Senhor fracassou? Se Deus havia dado uma promessa de salvação para Israel, e se Israel havia ignorado a Cristo, então a palavra fracassou? Então Paulo vai dizer: de maneira nenhuma. E vai explicar qual a diferença entre Israel, nação, e Israel de Deus. É isso que ele vai fazer aqui, do 6 ao 18. Muito bem, irmãos. Então, seguindo, Paulo vai se basear nisto
e vai, inclusive, terminar esta exposição nos capítulos 10 e 11, como também já foi falado no último domingo. Mas Paulo agora, então, ele vai dizer que a eleição, eu sei que é um termo complexo, né? Hoje de manhã estivemos a falar um pouco aqui sobre a questão da soberania de Deus, mas eu penso que isso vai nos fortalecer mais, né? Ele vai dizer que a eleição não é através da descendência natural de Israel. Existem, inclusive, algumas denominações cristãs que dizem que vai haver um julgamento diferente para Israel. Nós precisamos ter um pouco de cuidado quando nós ouvimos ou pontuamos essas questões. Ou seja, ou Cristo morreu para a salvação de todos, ou não, né? Então, nós precisamos ter cuidado, né? Israel recebeu um privilégio, mas negou esse privilégio ao abandonar Cristo. Todos? Não. Tem muitos israelitas salvos, que creem em Cristo, que creem no Senhor Jesus. Então é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui, porque esses méritos não são naturais. Não são porque eu posso fazer alguma coisa, não tem mérito. Paulo já disse em passagens anteriores de Romanos que a lei veio para mostrar a pecaminosidade, mas que ninguém consegue guardar a lei. Porque se conseguisse guardar a lei, isso seria mérito próprio. É isso que Paulo já nos falou. Então, isto já foi dito. Então, eu quero pontuar aqui 3 questões com os irmãos. A primeira vai do verso 6 ao 10, em que ele fala que não foi através da descendência natural que veio a salvação, mas através da descendência espiritual. Então, a primeira não foi através da descendência natural. E Paulo, então, vai argumentar sobre isso. Paulo diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Estamos aqui no versículo 6. Porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Paulo está a falar, ou está a escrever, né, uma carta para a igreja de Roma, que tinha na sua maioria de membros israelitas, judeus. Então ele está a falar para esse grupo, mas sabendo que a sua carta seria replicada e seria lida em todas as igrejas, que era composta por uma grande parte judeus. Ou seja, tudo que está sendo expressado aqui é para nos mostrar esta questão que Paulo vai mostrar, que quando ele fala que nem todos de Israel são de fato israelitas. Ora, parece estranho, né? Você falar assim, nem todo português é de Portugal. Ou nem todo que nasce em Portugal é português. Parece que soaria estranho. É o que Paulo está a dizer. Mas o que Paulo está a nos dizer é que a expressão Israel, ela não está ligada à nação de Israel. É isso que ele vai nos mostrar, né? Ou seja, o que Paulo quer nos ensinar é que Israel como nação é uma coisa, e Israel como eleitos é outra coisa. São 2 coisas distintas. Como eu disse, Paulo já fez várias menções a respeito disso, mas eu quero fazer uma citação que está no capítulo 2, nos versículos 28 e 29. E ele vai falar sobre essa questão, mas às vezes passou meio desapercebido para nós, porque o assunto era outro. Então, nós vamos relembrar. Ele diz assim, ao verdadeiro israelita: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Isto é o que era praticado, não é? O que o judeu praticava era exatamente isso, né? A questão da circuncisão. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Então, agora ele está falando de algo espiritual, no interior. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo já havia falado, Paulo vem explicando esta questão para nós, igreja, através de exemplos do que estava acontecendo naquela época.
Ou seja, Paulo está a dizer que o verdadeiro judeu é o homem cuja vida exalta a Deus e que a linhagem natural e a circuncisão física não são as coisas de maior importância. Não importa onde você nasceu, não importa filho de quem, não importa a sua posição social, não importa nada disso. Nós falamos domingo passado. Você pode ter nascido na igreja. Uma criança aqui nasceu na igreja. Estherzinha, por exemplo. Desculpa o exemplo, né? Nasceu na igreja. Está a crescer na igreja. Está a ser doutrinada segundo as tradições bíblicas. Pode ser que quando ela chegue na sua maioridade, ela abandone isso tudo. Ou seja, todos os privilégios que ela teve foram perdidos, porque a salvação não entrou no coração dela. Estou aqui a citar um exemplo. Percebem? É isso que Paulo está falando. Não importa se você nasceu dentro da igreja, não importa se você é judeu. Se Cristo não resgatar-te, você está condenado. Não importa quem seja. Não importa se você é pastor. Não importa. Se Cristo não trouxe nascimento, vida, mudança, você está condenado. Não importa quem você seja. Não importa se você é o presidente da República. Não importa quem você seja. Sem Cristo, todos estão condenados. Todos estão condenados. E ele continua aqui no versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Mas em Isaque será a tua descendência. Então Paulo vai lembrar aqui os seus compatriotas de que desde Abraão, né, já existia dois povos. É isso que Paulo vai tratar aqui nessa continuação. E eu vou ajudar os irmãos a relembrar. Abraão tinha uma promessa, que dele seria bendita todas as nações da terra. Haveria uma descendência em Abraão. Mas Abraão olhou para sua esposa, já avançada em idade, já cessou os fluxos naturais da mulher, já havia tudo passado, já estavam velhos. Então, Sara quis dar uma forcinha para Deus, né? O Vitor estava falando hoje aqui da vontade soberana de Deus e a vontade do homem, né? Duas questões aqui que podem ser ou permissiva ou decretiva. Então, Sara falou, vou dar uma ajuda. Deus falou que ia ser uma promessa, então vou dar uma ajuda. Eu vou pegar minha serva, e isso era natural. Era natural entre os povos na altura aqui de Abraão, no Oriente Médio. Vou pegar a minha serva, Abraão coabita com ela, e o filho que nascer é meu. Era um direito. Então ela deu essa ajuda, né? E nasceu ali Ismael. Era o filho que Deus havia prometido? Não. Abraão era o pai? Era. E agora, então, se concretiza aquilo que Deus havia prometido e Sara, literalmente, de forma milagrosa, tem um filho. De forma milagrosa, ou seja, segundo a vontade decretiva de Deus, a participação presente de Deus. E ela tem um filho. Esse filho chama-se Isaque. 2 filhos. De quem era o direito da primogenitura? De Ismael. Deus disse, não, é de Isaque. Porque de Isaque será a minha descendência. O que Paulo está a explicar é exatamente isso. Olha, percebam, nem todos os israelitas são de Israel. Segundo a descendência, não vale nada disso. Não importa como ele veio, não vale nada disso. Ou seja, Paulo está falando que existem os filhos espirituais, os filhos da promessa, aqui no versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência,
aqui um nome diferente. Descendente é uma coisa, descendência é outra coisa. Descendência, os filhos da promessa. Segundo a carne, Ismael. Segundo a promessa, Isaque. Ou seja, o que Paulo está a dizer é, atenção, não é porque você é judeu, você é de Israel, que você está salvo. Eu, se fosse possível, me tornaria maldito se isso pudesse trazer essa salvação a vocês, mas eu sei que não é assim, não pode. Ou seja, Paulo sabia muito bem do que ele estava a dizer. Paulo era um judeu verdadeiro. Paulo era realmente um judeu da promessa. Ele era da tribo de Benjamim. Ele sabia muito bem o que ele estava a dizer. Paulo diz, estes filhos não são os da carne. O que Deus está a dizer não são os filhos da carne. Sim, Abraão teve vários filhos, e a nação de Israel foi extensa, mas nem todos foram realmente o povo de Deus, seus filhos. Se formos ver apenas a partir de Moisés, nós vamos ver grupos sendo fiéis a Deus e grupos sendo rebeldes. Por exemplo, no deserto, todos morreram. Por quê? Porque foram rebeldes. Quem salvou? Calebe e Josué. Esse é o que Deus falou, esse eu vou salvar. Os outros não. E mais os jovens que haviam nascido depois, né? Estou a falar daquela geração. Se nós continuarmos a ver, dentro dessa descendência, né? A partir, então, como eu disse, de Moisés, né? Nós vamos ver a descendência física de Abraão, sendo rebeldes e idólatras, e a descendência espiritual de Abraão, aqueles que literalmente fizeram a vontade de Deus. Por exemplo, você lê os livros de Juízes, já leram os livros de Juízes? Vocês vão ver lá o confronto entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que negam a Deus. Se você ler os profetas, você vai ver que Deus mandou os profetas por causa do quê? Por causa da rebeldia do povo. Se você continuar a ler Reis, você vai ver que haviam reis que seguiam a Deus, faziam a vontade de Deus, e reis que eram idólatras. Haviam homens piedosos, mesmo quando na espera do Messias. Nós vamos ver, por exemplo, os discípulos sendo separados no meio de uma geração que crucificou Cristo. Nós vamos ver o próprio Paulo, que se converte. Nós vamos ver os 120 que estavam com eles no dia de Pentecostes, 120. Nós vamos ver outros que vão crendo em Jesus até o dia da igreja, até hoje. Nós vamos vendo pessoas salvas e pessoas perdidas. Dentro da igreja tem pessoas salvas e tem pessoas perdidas. Porque a salvação não está na igreja física, mas na igreja espiritual, na mística, que é Cristo. Às vezes as pessoas acham que a igreja tem o poder de salvar, ela não tem o poder de salvar. Nós não cremos nisso. Mas tem algumas denominações que creem que a igreja salva. Lê de engano. Somente Cristo salva. Somente Cristo. Todos esses que eu falei, todos eram descendentes de Abraão. Se você olhar todo o Antigo Testamento, ele está escrito para quem? Para Israel. Se você olhar o Novo Testamento, ele está sendo escrito para quem? Parte para a igreja e parte para Israel, que é a igreja. Todos eram descendentes de Abraão, mas da descendência espiritual, somente aqueles com quem Deus fez a sua aliança. E ao longo de todo o Velho Testamento, o propósito de Deus foi conduzido por meio de um grupo íntimo, uma minoria eleita, um remanescente. Gosto muito da citação que está em 1 Reis, gosto muito do livro de Reis. E no capítulo 19, no versículo 18, Paulo vai fazer a sua citação lá no capítulo 11. Paulo vai citar a mesma passagem em Romanos 11. Mas lá em Reis 19, ele diz assim:
Ou não sabes o que a Escritura refere a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Elias chega e fala: ó Senhor, só eu sou aqui o que representa o Senhor. O teu povo todo está perdido, mataram todos os teus profetas, ninguém mais te adora, Senhor, só eu. Ele fala: o quê? Não, Elias, você não sabe de nada. Eu separei para mim, ele fala, separei para mim 7.000. Algumas versões, como a minha, diz: eu reservei. Ou seja, no meio de tudo isso, há um cerco de Deus. Eu reservei para mim 7.000, Elias. Você não sabe. Mas há 7.000 que não se dobraram a Baal, Elias. Não porque eles são diferentes dos outros, porque eu reservei para mim. Percebem a ação de Deus ao longo da história? Ou seja, meus irmãos, os filhos da promessa estão guardados. Os filhos da promessa estão guardados. Por isso que nós não cremos na perda da salvação. Porque é impossível Deus salvar alguém e essa pessoa perder a salvação. Se literalmente Deus a guardou, reservou para si, como é que se perdeu depois? Segunda questão que nós podemos ver aqui é que se não é através da descendência natural, também não é por méritos humanos. Versículo 11 ao 13 diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. E já fora dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Alguém poderia dizer assim, né? Lá está Paulo de novo, né? Paulo é espetacular, né? Paulo diz assim: não, ninguém me pega na curva, não. Paulo vai dizer assim, bom, alguém pode chegar e dizer assim: mas lá eram 2 filhos de 2 mães diferentes, por isso que um seguiu a Deus e o outro não. Figuras diferentes. Depois de um tempo, até Deus mandou Abraão dispensar realmente Ismael, mandar Ismael embora. Aí Paulo vai falar assim: vou contar uma outra história, então, para lembrar a vossa memória. E ele vai contar a história de Isaac com Rebeca. Rebeca era estéril. Deus mostrando novamente que a soberania dele, e é ele que processa na vida das pessoas. Rebeca era estéril. Isaac e Rebeca, depois Deus abençoa e tem 2 filhos. Tem mais, né? Tem 2 filhos gêmeos. Olha que Deus tremendo. Não quero confusão. Então agora vai nascer da mesma mãe, do mesmo pai, no mesmo ventre e iguais, no sentido de gêmeos. Agora eu quero ver o que é que vão me dizer. Porque agora já não é de mães diferentes, não é nascido em tempo diferente, é tudo o mesmo. Então Paulo apresenta este outro exemplo, né, o de Isaac e de Rebeca. Como eu disse, Rebeca também era estéril, assim como Sara. E também teve a promessa de filhos. E nasceu-lhes Esaú e Jacó. Quem nasceu primeiro? Esaú. Por alguns segundos, nasceu primeiro. É o mais velho. Jacó nasceu depois. Quem tem o direito à primogenitura? Esaú. Mas foi ele que teve? Não. Ah, pastor, mas é por causa... Não entre nessas coisas de méritos humanos. Deus tinha o seu propósito. Desde o começo ele falou o quê? O mais velho servirá ao mais moço. Então não foi no nascimento, foi lá em Malaquias. Vamos chegar lá. Então Paulo diz aqui no versículo 11
que estes ainda não haviam nascido quando Deus já determinara que o filho da promessa seria Jacó. Está no versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem praticado nada, o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então percebam que Paulo diz que eles ainda não haviam nascido e nem praticado qualquer ato que pudesse denegrir um e elogiar o outro. Qualquer que seja para o bem, quer seja para o mal. Na realidade, os dois foram para o mal. E quando lemos a promessa que está lá em Gênesis 25, 23, nós entendemos. Lá diz assim: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Tanto no caso Abraão, tanto no outro Isaque, a tradição dizia que a herança seria do mais velho, mas Deus mostra que o controle é dele, a soberania é dele, a escolha é dele. É isso que nós precisamos ter. Eu sei que é difícil, porque o nosso interior fica meio que ressentido. Como? Eu não faço nada. Não, você não faz nada, porque se você for fazer alguma coisa, é mal. Por isso a misericórdia de Deus, por isso que nós somos salvos pela graça. Graça é algo imerecido. Recebemos algo imerecido. Mas assim foi para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, conforme está no versículo 11 e 12. Paulo já havia dito algo semelhante no capítulo anterior, no versículo 28, do capítulo 8. E diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E é por causa disso que Ele chama. Quantas vezes eu tenho dito aqui, meus irmãos? Nós não estamos aqui para ser meros assistentes de culto. Nós estamos aqui para servir a Deus. Para servir a Deus. Como você está servindo a Deus? De que forma você tem servido a Deus? Ah, pastor, eu gosto de cantar, mas aqui o pastor não dá muita oportunidade. Eu tenho certeza que Deus te deu outro dom. Mas se você gosta de cantar, tem um ministério chamado de louvor. Então por que você não canta? Você pode participar. Nós precisamos tanto de músicos. Nós precisamos tanto de gente. Ou você quer evidência? Se você quer evidência, realmente, então você precisa falar com Deus e falar: Senhor, eu acho que eu estou meio equivocado. Porque o que eu estou querendo é evidência. Eu não quero cantar junto com os outros. Eu quero um momento especial para mim. Cuidado, meus irmãos, que isso está muito no coração das pessoas. Está muito no coração das pessoas. E as igrejas têm ajudado a esse ego, colocando luzes, colocando destaques. Eu penso que foi o Hernandes Dias que disse que foi chamado um tempo atrás, penso que foi ele que eu ouvi ele dizer, foi chamado para pregar numa igreja, a igreja era toda escura. Era toda escura, só tinha assim uma luz assim, e que a hora que ele, já com a sua idade, assim, foi pegar a Bíblia, ele não enxergava direito, estava escrito na Bíblia. E ele falou: se eu que estou com uma luz aqui não estou enxergando direito, imagina aqueles que estão no escuro. E ele pediu: por favor, vocês podem acender as luzes para que as pessoas possam ler a palavra? Percebe onde está a centralidade? A centralidade está no homem, não em Cristo, não na palavra. E não é as luzes, não, meu irmão, não é isso. O que eu quero dizer é que as pessoas valorizam coisas e não Deus. É isso que Paulo está a dizer aqui. As pessoas batiam no peito e falavam assim orgulhosos: eu sou filho de Abraão. Jesus disse: se eu quiser, até as pedras suscitam filhos.
Talvez você bata no peito dizendo assim, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Ah, meu querido, você precisa ser cristão. Sabe? Evangélico é um rótulo. Nós precisamos ser a imagem de Cristo. A palavra do Senhor diz que eles começaram a ser chamados de cristãos por causa de como se fosse uma afronta, assim, um sarcasmo. Então, não é todo Israel que será salvo, mas a salvação sempre foi da mesma forma. Já falamos isso aqui, pela fé em Cristo Jesus, na esperança daquele que havia de vir e veio. No passado, na esperança do que havia de vir. Agora, naquele que veio. Foi sempre da mesma forma. Paulo, sendo um judeu, conhecedor das Escrituras, vai citar as Escrituras para trazer as lembranças dos seus conterrâneos. E ele cita, então, Malaquias 1, 2 e 3, que diz, ele cita isso no versículo 13, né? Ele cita Malaquias 1, 2 e 3, que diz assim, eu vou ler aqui Malaquias, é fácil de achar, né? Porque é o último livro antes do Novo Testamento, né? Então, todo mundo acha facinho, não é um livro fora da Bíblia, não, está aí, Malaquias. Diz assim a palavra do Senhor, eu vos tenho amado, diz o Senhor, eu vos tenho amado. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais da terra. Ele diz, em que é que eu tenho vos amado? Eu separei um povo. Eu separei uma linhagem. Eu separei daquele que viria o Salvador, o meu filho. No que é que eu tenho vos amado? Eu amei Jacó e me aborreci de Esaú. Então ele está a dizer aqui, Paulo está a citar para dizer assim, o que Deus quer é que nós sigamos a Cristo. A linhagem apontou para quem? Para Cristo. O fim é Cristo. Não interessa o meio, ou não importa como que aconteceu o meio, no sentido de que, olha, não é porque você é nascido dessa forma, nascido daquela forma, nascido daquela outra forma. O que importa é Cristo. A soberania da escolha está em Deus. Podemos não entender, e eu sei que é difícil, pois somos limitados por causa dos nossos pecados, e jamais poderemos entender um Deus totalmente santo. É difícil. Nós, nem mesmo na nossa santidade, nós não conseguimos nos portar, quanto mais entender um Deus que é santo, santo, santo. Terceira questão, a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Poderia alguém perguntar novamente. Então, a justiça de Deus é incompatível com Israel? Que está nos versículos 14 até o 18. O fato de Deus escolher um e não um outro pode levar nossos pensamentos a questionamentos. Paulo sabe. Portanto, ele logo formou a nova pergunta. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Quantas vezes a gente ouve isso? Quando nós falamos que Deus elege, as pessoas falam, que isso? Deus não, então Deus não é justo. Então Deus não é bom. Então Deus manda uns para o inferno, outros para o céu. Deus não é bom. Não, Deus é bom. Extremamente bom. E eu já falei aqui, cuidado com essas expressões. Cuidado com essas expressões. Porque todos nós estávamos no inferno. Todos nós estamos condenados ao inferno. Todos. O que Deus faz é reservar alguns para Ele. Porque todos nós estamos condenados. Por que Ele faz isso? Porque Ele pode. Porque Ele é Deus. E Ele faz o que quer. Ah, mas isso não é resposta. Pois. Mas a soberania é de Deus. Nem tudo a gente consegue explicar, meus irmãos. Nem tudo a gente consegue explicar. Se eu for, por exemplo, tentar explicar
Tipo assim, não, eu tenho a minha participação, eu é que vou a Jesus, eu é que recebo Jesus. Eu vou perguntar, então, por que os outros não vão? Então, Jesus morreu uma morte que não é eficaz, porque só alguns é que vão para ele? Então, os outros, por que eles não vão? Porque isso é um direito, a pessoa faz a sua escolha. A pessoa faz a sua escolha. E Deus não sabia disso. Então nós precisamos ter cuidado, porque esse é um assunto muito amplo. Muito amplo. E nós estamos estudando aqui de manhã na escola bíblica. É o momento de você aprender. O momento da palavra é o momento de exposição de uma mensagem. O momento de estudar é na escola bíblica. Então voltemos, né? A pergunta que Paulo diz aqui no versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. É impensável que um Deus santo haja com iniquidade. A eleição é sempre uma questão da mais absoluta graça. É só assim que eu entendo graça. Se Deus não revela os princípios segundo os quais ele faz a sua escolha, isso não é razão para pôr em dúvida a sua justiça. Muitas vezes nós não conseguimos entender. Paulo vai citar Êxodo 33:19, por exemplo, para mostrar que a compaixão e a misericórdia de Deus são oferecidas de acordo com a sua vontade e não a dos homens. No versículo 15 aqui, Paulo citando, ele diz assim, terei misericórdia, falando a Moisés, né? Paulo diz assim, ele disse a Moisés, citando o Êxodo, né? 33. Ele diz assim, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele está dizendo assim, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e não vou ter de outros. É isso que ele está dizendo, eu vou ter compaixão de uns e não vou ter de outros. Eu vou fazer isso. Isso Deus disse a Moisés, mostrando que mesmo o povo fazendo um culto de adoração a outros deuses, todas pessoas boas, né? Sempre fazendo coisa errada, mas a gente está aqui achando que eles são bons, né? A sua decisão não estava condicionada à falta do seu povo, mas devido à sua suprema vontade. Ele não escolhe alguns porque o povo é mau, meus irmãos, mas porque é a vontade dele. É a vontade dele. Percebam, meus irmãos, Deus está sempre a intervir na história. Sempre. Uma vez me perguntaram por que é que Deus tem compaixão, por exemplo, dos ímpios. Né? Por que é que tem tanta gente que não é cristã e é tão bem sucedida na vida, por exemplo? Né? Tem muita gente assim. Tem muita gente, por exemplo, que não é cristã no sentido de convertido e tem muito amor. Faz obra, faz caridade, tem até grupos, né? Tem até seitas que vivem disso, de fazer caridade. Porque elas entendem que elas precisam fazer isso para ser merecedora de algo melhor. E aí eles dão vários nomes, que não interessa aqui, né? Luz, energia, né? Usam vários nomes aí, nomenclaturas, para designar isso. Por que é que Deus não pune, né? Jó, nós estivemos fazendo aqui o devocional em Jó, vai acabar agora na quarta-feira, penso eu. E Jó chega a perguntar para Deus, Senhor, por que é que o Senhor não pune os ímpios e fica punindo a mim? Por que é que o Senhor não faz isso? E a resposta é muito clara. Se eu punisse os ímpios, no dia seguinte da criação tudo teria acabado. Porque todos nós somos ímpios. Todos nós somos maus. Todos nós somos pecadores. Se ele fosse punir o pecador, pumba! Ele fazia como fez lá na Arca de Noé, né? No tempo de Noé. Ele fazia como fez no tempo de Sodoma e Gomorra. Nós estaríamos já destruídos, meus irmãos. Por outro lado, a bondade de Deus é que faz com que nós não somos destruídos. É por Deus ser bom e santo em que a humanidade já não está destruída. Porque no meio de tanta maldade, de tanta catástrofe,
Deus coloca bondade até mesmo no coração do ímpio. E é por isso que a humanidade não é destruída. Tudo devido à sua suprema vontade. Tudo vai acontecer como Deus determinou. Um dia, né, às vezes a gente diz assim, um dia tudo isso vai acabar na volta de Cristo. Não, meus irmãos. Quem falou que vai acabar na volta de Cristo? É só uma forma literal de se falar coisas. Ou ilustrativa, não literal, ilustrativa de se falar coisas. Não, quando Cristo voltar, vai continuar. Vai continuar. Ou você vai acabar tudo? Você vai acabar. Não. Vai continuar. Aí é que literalmente a coisa vai ficar boa. Então, está tudo decretado. Vai chegar um dia que Deus já determinou, nós não sabemos. Por isso essas pessoas que ficam, olha, o holograma, se você juntar a palavra tal com a palavra tal. Por favor, meus irmãos, nem por curiosidade, não fica ouvindo esses malucos. Deus não decretou, Deus decretou, mas não tornou conhecido. Mas Deus já determinou o dia em que Cristo vai voltar. Ele já determinou esse dia. Ele não está esperando, como disse o Vitor hoje de manhã, ele não está esperando, vou ver como é que vai sair isso aí, dependendo como acontecer, eu vou aqui dirigindo essas coisas. Não, já está determinado. No dia X do ano Y, às horas Z, ele vai voltar. A vontade soberana e suprema de Deus. Paulo vai fazer nova citação da soberania de Deus ao falar sobre Faraó, versículo 17, porque a Escritura diz, Paulo está falando assim, eu não estou falando coisa minha, está nas Escrituras. A Escritura diz, né, a Faraó. Quem não conhece a história do Faraó do Egito, precisa ler Êxodo, né? Nós não vamos contar a história, mas, rapidamente, o povo de Israel estava debaixo do jugo de escravidão há 400 anos no Egito, e Deus levanta Moisés. Moisés era merecedor? Não, era assassino. Moisés foi um assassino. Para quem não sabe, ele matou uma pessoa. Quem mata a pessoa é assassino. Ele matou para defender... Não. matou. Né? Então, Moisés era melhor que os outros? Não. Mas Deus falou, Moisés, vai ser Moisés. Ele queria? Não, Senhor, eu nem falo direito. Não quero essa incumbência. Ele falou, não, mas não é você que quer. Quem quer sou eu. Eu é que quero. E se eu quero, vai ser assim. E ele diz, então, que ele vai falar com Faraó. Faraó não deixa o povo ir. Não é isso que aconteceu? E Deus manda 10 pragas. Por que 10? Por que não 9? Por que não 11? Por que não 7? Por que não 12? Porque Deus determinou 10. Tem uma série de coisas envolvendo a parte histórica, né? Mas nós não vamos entrar nisso. Mas podem perceber que algumas coisas aconteciam. Uma hora diz assim, e Faraó endureceu o seu coração. Outra hora diz assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Quem estava hoje na escola bíblica vai ver a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva de Deus. Uma hora era o Faraó que dizia, e Faraó endureceu o seu coração e nem deixava o povo ir. Outra hora e Deus endureceu o coração de Faraó. Muito bem, então, isso aconteceu, né, para que Deus fosse glorificado em Faraó. Faraó não queria, e Deus então endurecia o coração de Faraó. Deus levantou Faraó, então, para que a glória de Deus fosse manifesta em Faraó e o seu poder. Êxodo 9,16 declara, mas deveras, por isso te dei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E assim o foi, conforme Êxodo 15:14 em seguida, Josué 2:10 em seguida, né? Ou seja, o nome do Senhor ficou conhecido. Pode ver que, se você ler essas passagens, vai ver assim, e os povos temiam a Deus pelo que ele havia feito com o Egito. Até hoje nós contamos a história de Faraó. Até hoje, na escola bíblica de crianças, é contadas essas histórias de Moisés.
Até hoje é anunciado o que Deus fez. Paulo termina essa sessão dizendo: logo, tem ele misericórdia de quem ele quer e também endurece a quem lhe apraz. Versículo 18. Logo, ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem lhe apraz. Eu quero então terminar aqui, meus irmãos, essa parte com algumas considerações aqui. Meus irmãos, Deus sempre foi soberano em sua escolha. Desde Abraão e no transcorrer de toda a história, o propósito de Deus foi conduzido por meio de um grupo íntimo, uma minoria eleita, um remanescente reservado. Abraão teve um bom número de filhos, mas foi através de um único, Isaque, que a linha da promessa de Deus foi traçada. Segunda questão, Isaque teve 2 filhos gêmeos, mas somente um deles, Jacó, é que a santa semente foi transmitida. E isso não dependeu de quem foi Jacó, mas da soberania de Deus em eleger. Deus o elegeu antes de nascer, conforme nós vimos, e isso continua até hoje. Aqueles que são salvos não são por merecerem, por terem méritos próprios, mas porque Deus os chamou antes de existirem. Não sabemos por que Deus age assim, mas cremos que ele é soberano para o fazer, como Paulo dirá no versículo 20, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Vai ser o tema da próxima mensagem. Yersby, um teólogo que eu gosto muito das suas considerações, e leio bastante, ele diz a respeito desta passagem: Deus é santo e deve castigar o pecado, mas Deus é amoroso e deseja salvar pecadores. A salvação, continua ele, de todos seria uma negação da sua santidade, mas a perdição de todos seria uma negação do seu amor. A solução para esse dilema chama-se eleição soberana de Deus. Fecho aspas. Um certo professor de seminário disse certa vez: tente explicar a eleição e podes acabar perdendo o juízo. Tentes livrar-se dela e perderá a sua alma. Que maravilha! Que maravilha! Não sabemos como é feita essa escolha de Deus, ele não revela. Portanto, devemos cumprir o ID de Jesus e anunciar o Evangelho. E isso é um dever. Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Nós não devemos nos preocupar. Muitas vezes ficamos nessa luta, eleição, livre-arbítrio, ficamos nessa luta. Não. O que nós devemos fazer é anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a salvação que vem em Cristo e deixar que os planos de Deus sejam realizados naquele que está a ser anunciado ou a quem está a ser anunciado. Percebam, meus irmãos, que o Evangelho é anunciado a toda parte e muitos ouvidos os ouvem, mas apenas alguns têm as escamas dos seus olhos retiradas e assim podem contemplar a verdade que vem da luz de Cristo. Vai continuar sendo assim. A igreja tem a incumbência de anunciar. Já falamos aqui, cada um de nós somos discípulos de Jesus e somos um evangelista em potencial. Você tem que falar da salvação de Jesus para as pessoas. Esqueça essa doutrina. Essa doutrina é para ser estudada. Não é para ser motivo de debates e rixas no meio do povo. Ela é verdadeira? Ela é, como diz aqui o professor. Tenta explicar a eleição e pode acabar perdendo o juízo. Tente livrar-se dela, ou seja, ignorá-la. E você perderá a sua salvação. Perderá a sua alma. Meus queridos, que Deus possa falar ao nosso coração. Que Deus possa literalmente colocar o Espírito Santo inflamando o nosso coração por amor às almas perdidas. Que Deus possa fazer uma obra em nossa vida e que nós, através da nossa vida, possamos alcançar pessoas, não para a nossa glória, mas a glória de Cristo. Que nós possamos continuar a anunciar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando o nosso culto.
Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, por mais esta manhã que o Senhor nos concedeu estar reunidos para continuar a estudar a Tua palavra, buscar ao Senhor. Somos gratos a Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu sei que o tema é um tema difícil, Pai. Por isso, abra os nossos olhos, Senhor. Que o Teu Santo Espírito revele ao nosso coração esta verdade. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja transformada, Senhor Deus, por essa verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos orienta, nos dirige, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar a Tua palavra. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém